Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas eu acho que pode impactar a sua vida. Vamos lá. Hoje, sem mais delongas, a gente vai apresentar uma pessoa bem diferente aqui. Tem uma história um pouco interessante e hoje está trabalhando na área do marketing digital. Seja bem-vinda, Isa do Obrigada, Marketing. obrigada. Um prazer estar aqui, já acompanhava os conteúdos e surreal. Obrigada pelo convite. Legal, show de bola. Vamos lá, para começar já bem legal. Se você tivesse uma frase que vai definir, que vai te apresentar aqui, qual seria essa frase para te apresentar? Eu acredito que eu falo muito sobre marketing, né? Sobre crescimento, enfim. É muito importante para empresas, marcas, até profissionais que estão na área e querem, né, crescer, que, enfim, aproveitem o podcast e que vai ter muito gancho aí, muito ouro. Legal, legal. Então, antes da gente entrar na profissão, a gente quer entender você, por que que você é capacitada para essa profissão. Mas vamos lá, uma história bem interessante que você passou para a gente é que aos 16 anos você saiu de casa, né? Como que foi esse momento? Por que que teve essa escolha? Fui me aventurar, né. Eu sempre acho que fui muito mais madura do que a minha idade, cuidava do meu irmão quando eu criança, enfim, minha mãe sempre foi uma profissional muito incrível, me colocou no mercado de trabalho desde cedo, e eu sempre tive a vontade de conhecer os lugares, então conhecer o mundo. A ideia era sair de casa, ficar 6 meses em cada cidade para conhecer e ir trabalhando conforme, né, forem acontecendo as coisas ali. Claro que nem sempre as coisas acontecem como a gente espera, né, passei muita coisa durante esse meio tempo, mas hoje estou aqui e não vou embora de Florianópolis por nada. Legal, legal. Realmente é uma cidade que impacta e impressiona Sim. bastante. Mas, ficar longe da sua família, como é que foi esse desafio? Tipo, eu saí de casa aos 16. Não, isso é a gente essa parte deu para entender. Mas como é que foi essa combinação? "Mãe, tô indo, tchau, obrigado. Mãe, me manda um dinheiro todo mês". Como é que foi esse combinado? Não, como eu já trabalhava, eu já me bancava, né, então eu já tinha o meu Show. dinheiro, e uma coisa que é de mim, eu nunca consegui pedir ajuda para as pessoas. Então a minha vida, assim, eu sempre me virei sozinha, pagava minha faculdade, pagava trabalho, pagava tudo, e a parte mais difícil é realmente ficar longe da família, né. Então perder a infância ali do meu irmão, que hoje meu irmão já tá maiorzinho, e aí minha mãe, minha avó, e não acompanhar tão de perto. Mas uma parte boa é que minha família é bem desapegada, assim, a gente se dá muito bem, porque cada um é de uma parte do país, né. Tem Legal. gente, enfim, no sul, tem gente aqui no norte, e aí a gente vai se virando. Vai todo mundo se encontrando de vez em É. quando e tá tudo certo. É importante é saber que existe, né, É, não exato. precisa É estar ligação de junto. vídeo todo dia. Isso é de praxe na minha família. Legal, legal. Isso é bem legal. Falando um pouco sobre faculdade, essas coisas, você fez veterinária, né, Fiz. e você trabalhava e estudava e Fazia fazia estágio, estágio. e como é que foi essa Era uma luta? loucura, eu passei isso por um ano, né, eu estava quase terminei a faculdade, mas trabalhava, ia pra faculdade, depois ia para o estágio, saía do estágio às 7 da manhã para às 8 estar no trabalho de novo, então era loucura. Mas eu Caraca. falo que eu aprendi muito, né, porque foi isso que me fez começar e entrar no marketing. A empresa que eu trabalhava, eles tinham marketing interno e eu sempre me interessei, porque eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Estava lá É, na empresa de veterinária, viu o marketing da empresa e e eu falou: me "Espera aí, apaixonei. eu tô numa área Aí errada". eu comecei a estudar e eu ficava pensando, um amigo meu, né, me perguntou na época, falou assim: "Você se vê daqui a 5 anos trabalhando como veterinária?" E eu não me enxergava assim, então eu amava a profissão, mas ao mesmo tempo não via futuro naquilo. E aí, enfim, entrei para o marketing e me joguei de cabeça, né. No mesmo dia que eu decidi isso, eu abandonei a faculdade, tranquei a faculdade, eu saí do trabalho, saí do estágio, saí de Oxe. tudo e fui viver o E foi. marketing. É aquelas perguntas que mudam a nossa vida, né. É. Mas eu tenho uma pergunta para você. Você acha hoje que marketing digital acabou, que é ruim, que é bom? Qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber essa daí, né. Qual que é a visão hoje das pessoas sobre o marketing digital? Porque a gente teve o boom, quem Sim. surfou o boom aproveitou muito, mas como é que tá? Essa onda já quebrou, não quebrou? Qual que é a sua opinião sobre isso? É que tem muitas áreas no marketing, né, então, por exemplo, antigamente tinha o dropshipping, tinha PLR, enfim. Hoje em dia eu trabalho com agência, né, de marketing, então faço social media, tráfego pago, edição de vídeo, captação, toda Legal. essa parte para o branding, né, da empresa, para crescer a empresa ali na rede social.
mas realmente, tem áreas que já estão saturadas, né, que já não funcionam mais como funcionavam antigamente. Mas eu acredito que a parte de social media e tráfego pago talvez nunca vá parar, porque mesmo que a inteligência artificial hoje ajude as empresas e os profissionais a entenderem mais o marketing, eles não têm aquela emoção, né, aquele sentimento do humano. Então a agência hoje em dia, graças a Deus, só cresce. Inclusive, já é uma pergunta boa, né? Nem estava no roteiro, mas vamos falar. O que que você acha o marketing feito por uma inteligência artificial versus o marketing feito por uma pessoa real? A gente sabe que quando a gente vai ver aqueles vídeos no Instagram, os vídeos nos locais, a gente consegue, bom, pelo menos eu, né? Não sei todo mundo, mas observar de cara que é Que é inteligência inteligência artificial, artificial. né, sim. Só que a gente vê que está vindo uma evolução. Você acha que isso vai impactar de forma negativa, positiva? Qual que é a sua opinião dentro dessa área? Eu acredito que não, porque a alma de uma pessoa, né, de um humano ali, muda totalmente o jogo dentro do marketing. Porque por mais que a gente tenha toda essa automatização, principalmente de atendimento hoje em dia, de criação de conteúdo, nunca vai ser a mesma coisa. A gente sente quando que é marketing real e quando é marketing artificial, né? Então, eu Sim. costumo falar que a agência de marketing, eu acredito que nunca vai quebrar por conta disso. A inteligência artificial hoje é um meio para a gente ajudar, né, para Agilizar auxiliar ali, processos. exato, para automatizar muita coisa, mas não para tocar sozinho uma coisa que, acredito que nunca vai acontecer. É, que eu penso também, né, sobre isso, falo: "Poxa, cara, a inteligência artificial existe sim, ela é real, mas ela precisa de um humano, de uma pessoa por Sim, trás para apertar o botão, senão". direcionar, né. Sim, senão não funciona, é a mesma coisa da gente estar esperando que o copo de água venha para nossa boca, né, não vai Aham. vir, a gente tem que fazer o movimento, né, então eu acho isso bem interessante. E poxa, se a gente fosse fazer pergunta para você que está assistindo, pô, faz aqui o comentário, deixa o comentário, pô, tem um monte de coisa para a gente falar nesse assunto, mas você já usa inteligência artificial? Não usa inteligência artificial? Como é que tá dentro da sua empresa? Se precisar pode te chamar? Pode, com certeza. A gente faz até automatização. Hoje em dia a gente criou um robô, isso inicialmente só para a área da saúde, beleza, estética, então para atender essas empresas. O robô ele atende de forma 100% automática. A gente configura ali, né, as questões da empresa dentro dessa inteligência Que artificial legal. e a partir disso ele já agenda, consulta, ele tira dúvida, enfim, é um robô que Poxa. ajuda muito, mas ainda assim precisa de alguém ali por trás para estar dando um auxílio, né. Sim, já vamos fazer um para o podcast já para Aí, ajudar na agenda, precisamos. vamos lá. Mas tá bom, no começo, em alguns dos seus vídeos e um pouco do que você passou pra gente, você fala que testava tudo na prática, né? Sim. Você errou, aprendia, alterava, ajustava. Qual que foi o maior erro que virou um aprendizado hoje? Eu acredito que o meu maior erro na profissão, desde que eu iniciei, foi achar que postar todo dia dava resultado. Então, inclusive, um dos meus cases, né, alguns meses depois de eu já estar trabalhando com isso, eu percebi que você postar com intencionalidade e com frequência, não postar todos os dias, dava muito mais resultado do que posts genéricos diariamente. Então, foi assim um baque para mim, porque eu achava que se eu postasse eu ia aparecer e quem não é visto não é lembrado. Sim, Mas você ter intencionalidade, você saber o que postar, você ter uma estratégia por trás, isso mudou meu jogo. eu acredito que não é o postar, né, mas sobre o Sim, que postar. exato. Acho que esse é o diferencial. Hoje você trabalha aí com uma média de 8 a 12 pessoas, né? Aham. Qual foi a maior dificuldade? Juntar essa equipe, organizar esse pessoal ou arrumar cliente? Então, arrumar cliente, desde que eu abri a agência, graças a Deus, eles vêm muito por indicação. Eu Legal. acredito que eu fiz uma vez lá no começo tráfego pago para um formulário, mas veio muitas pessoas desqualificadas, né? Então, digo que assim, pessoas que não tinham interesse em investir no marketing ou achava que, enfim, ia dar milagre. E a parte da criação dos colaboradores ali, do treinamento, já foi mais fácil, porque eu falo para todo mundo que eu sou uma pessoa de pessoas, né? Então, acredito muito nessa humanização. Então, eu sabia liderar a equipe. Minha mãe, inclusive, ela é gestora de RH, trabalha com psicologia neurolinguística. Eu sempre fui muito de pessoas. Então, a parte, assim, que eu digo que seria mais difícil entre esses dois seria captar os clientes e fazer de forma estratégica, né, para cada um deles, porque não dá para a gente usar a mesma estratégia, o mesmo criativo, os mesmos conteúdos para o mesmo nicho. A gente tem que entender a história de cada empresa, tem que entender a história de cada profissional para tudo se linkar e dar um resultado bom ali. Isso realmente é um diferencial. Hoje a gente vê nas grandes agências
que elas não estão muito importando com os detalhes, né. Sim, é muito Já joga na genérico, né. automatização, na inteligência artificial, deixa o negócio fazer sozinho e é isso. "Ah, todo mundo está fazendo isso". Esquece de dar aquela atenção específica para Sim. aquele cliente. Eu acho que isso é um diferencial bem bacana, porque quando a gente olha a verdadeira dor do nosso cliente, porque assim, vamos lá, vamos falar 2 salões de beleza, 2 mulheres que pintam unha e querem mais clientes, certo? Para a gente fazer a estratégia de marketing dela, uma é voltada para um público, vamos pôr até o mesmo preço para ficar mais difícil. Aham. Uma é voltada para um público mais, jovem, o outro um público mais senhora, é mais, tipo assim, cada uma tem um nicho, um subnicho, né, dentro do nicho. Como que você faz o marketing para essas 2 empresas ao mesmo tempo, sem elas coincidirem ou você não faz? Com como é que chama a palavra, gente? Deu branco no nome. Com que você não pode pegar Concorrência, 2 né. pessoas do mesmo ramo. Concorrência. Como você faz isso? Então, eu procuro entender qual que é o público da empresa e a partir disso a gente cria. Então, o público ele tem que ter uma linguagem, tem que ter uma comunicação personalizada, por exemplo. Se for uma profissional que atende pessoas mais velhas, a estratégia já é totalmente diferente de uma que atende pessoas jovens. Hoje em dia, os jovens eles estão muito antenados, né? Então, para você atingir esse público, você tem que estar antenado em trend, em assuntos em alta, em memes. E aí, esse já é uma comunicação que vai, né, linkar com esse pessoal. Agora para o pessoal mais velho, já é uma comunicação um pouco mais direta, já é um vídeo ali mais institucional, então depende muito, assim, do nicho, mas, por exemplo, quando são 2 empresas, que são muito parecidas na mesma região, eu não atendo. Eu procuro sempre atender uma empresa só para não gerar exatamente essa concorrência. É, legal. Isso também é importante, né. Não é Sim, só o dinheiro entrar, é o cliente feliz no exato. final da história. Porque não vai dar resultado, né, se as pessoas estão procurando o mesmo serviço, por exemplo, lá em São Paulo, 2 agências de carro na mesma região, ali no mesmo bairro. Se são carros, né, num patamar, assim, parecido, não faz sentido eu jogar todo mundo para os 2 ou para um e depois para outro, porque não vai dar um resultado legal. A gente tem que realmente concentrar esses leads em uma empresa para isso dar resultado, né. É, isso é uma boa visão. E você fala muito sobre enxergar oportunidade. Qual foi a oportunidade mais decisiva que você agarrou? Lá no começo eu tive a oportunidade de trabalhar com uma empresa grande, a Dropper, não sei se vocês conhecem. A Dropper é um marketplace de sneakers, de tênis. Ah, sim, E já ouvi aí, falar. um dos sócios é o Alok, inclusive, então, assim, foi uma oportunidade que me bateu a porta e que eu falei: "Meu Deus, eu tô, né, praticamente iniciando", tá, eu tinha 1 ano, na verdade, 1 ano e meio, mais ou menos, de marketing, e foi uma oportunidade que bateu que se eu não tivesse agarrado, eu acredito que eu não teria crescido tanto. Então, eu precisei pensar muito, tomar uma decisão rápida e aí, no fim das contas, a gente conseguiu atender eles, atendeu por muito tempo. Agora, recentemente, eles contrataram um marketing interno, porque precisava de alguém diariamente lá na empresa, mas foi uma empresa que trabalhou comigo por muitos anos e que foi uma oportunidade, assim, que eu agarrei com muito orgulho, sabe? É, isso é legal, porque realmente quando aparece uma oportunidade dessa, uma empresa grande dessa, a gente Sim, fica: "Poxa, será se eu tô preparado? é, Será se eu vou dar conta?". Você simplesmente encarou o medo e foi. exato. Não, isso é legal. E como que é a sua rotina hoje? Liderando a equipe, lidando com os clientes, como é que você se organiza? Então, na agência eu já automatizei os processos, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho 2 designers, eu tenho editor de vídeo, eu tenho uma pessoa que vai fazer a captação presencial nos clientes. Então, como esses processos já são automatizados e muito organizados, eles dependem pouco de mim. Legal. Então, as decisões, a minha equipe ela já é treinada para tomar decisão. Então, se acontecer uma bucha ali em cima da hora, eles sabem resolver. E eu fico mais na parte de administração, né? Então, administrar como é que tá as entregas, administrar os relatórios, principalmente estratégia. Hoje eu sou a estrategista da empresa, eu inclusive me especializei em viralização de conteúdo, e Legal. aí a agência vai tocando sozinha. Show de bola. Qual que é a importância de um podcast numa agência de marketing? Conta pra gente. Muita divulgação, viu. Divulgação, tem que fazer muita parceria, isso cresce bastante. E os cortes que são cortes virais, né, dão um resultado bem legal. E tráfego pago, eu indicaria tráfego pago também.
porque eles vão te fazer crescer muito mais rápido e de forma constante, né. Então você vai trazendo essas pessoas, e aí dentro do perfil vai trabalhando elas. Uma coisa que eu falo muito é a humanização, né, de conteúdo. Então, por exemplo, você trazer a pessoa do tráfego, você humanizar o seu perfil para manter ela ali. Então, sempre aparecer nos stories, sempre trazer essa conexão, essa proximidade, isso dá toda a diferença no negócio. É, vamos pegar essa dica, vamos fazer mais stories, vamos fazer mais coisas. Sim. Não, show de bola. E se você tivesse que dar um conselho para quem sonha em viver do marketing digital hoje, o que que você aconselharia? Eu acredito que estudar muito, tá? Estudar e não ficar esperando a oportunidade certa bater na porta, porque nem sempre bate. Então eu mesma fui de cara e coragem e hoje estou aqui, né? Já morei em mais de 5 cidades, hoje eu tô aqui em Florianópolis, já tenho a minha casa aqui, então já tá tudo encaminhado porque eu tomei a decisão lá no começo de acreditar em mim e de fazer acontecer, não ficar esperando a hora certa, né? Ah, isso é legal. Realmente é uma boa dica. Sim. Dá pro cara dar uma balançada e meter bronca. Se você parasse para pensar hoje, de onde você veio, onde você tá, o que que você diria que tem os planos para a Isa do marketing para o futuro? Eu acredito que futuramente eu pretendo abrir uma agência física, porque eu gosto muito desse contato com as pessoas. Até tem muitos clientes meus que gostam de fazer reunião presencial. De vez em quando até alugo um escritório, enfim, mas não é a mesma coisa. Eu quero um espaço personalizado com a minha cara, que a minha equipe possa trabalhar lá presencialmente. Hoje a maior parte da minha equipe é de São Paulo, inclusive eu era de lá, né? Então, talvez montar aí uma agência física em breve. Não, legal. Se você pudesse resumir a sua trajetória em uma única frase, manda bala, qual que seria? Ai, meu Deus, deixa eu pensar. Eu sou literalmente uma pessoa que saiu do zero, né, que acreditou em si e que hoje vive coisas extraordinárias por conta dessa coragem. E isso antes dos 30. Isso antes dos 30, muito antes. Bem antes dos 30, isso é legal. Quer falar a sua idade pra câmera, alguma coisa? Vinte e três anos. Ó, geralmente mulher não gosta de falar a idade, mas acho que quando a gente tá mais novo não tem problema, né? Ah, mas me acham velha, tá, porque o pessoal me dá 18 não, 28, 30 anos. Caraca. É, igual tu falou, tu sempre foi mais avançada pra sua idade. Sim, E eu acho que o psicológico, querendo ou não, ele muito. domina no seu comportamento e o seu comportamento define o que as pessoas vão pensar de você. Exatamente. E isso funciona nas redes sociais assim também ou não? Funciona, viu. Te digo que tem muita gente que inicia e às vezes nem é tudo aquilo, profissionalmente, mas se tem um posicionamento forte, um reconhecimento de marca forte, a pessoa cresce muito rápido. Não, legal. As perguntas principais aqui já se foram, então a gente tem aí mais uns 14 minutos para a gente brincar e falar sobre marketing. E Aham. eu quero te lançar umas perguntas que me incomodam nas redes sociais. Por exemplo, a gente vê aquele pessoal um pouco mais famoso ou que já tem um pouco mais de visibilidade, eles falam: esse era eu sem posicionamento, esse era eu com posicionamento. Mas ali não é posicionamento, é uma foto mais editada, é uma roupa Sim, melhor. Onde entra o real posicionamento? Porque a gente sabe que uma foto, poxa, hoje em dia que essa IA nova que lançaram aí fazendo foto sem. é, Se tu lança teu rosto lá e ela mete bronca, vai chover de foto profissional. isso Não é dá pra falar que verdade. essa pessoa se posicionou. O que que é, na sua opinião, esse posicionamento? É que esse posicionamento em si, que o pessoal mostra, é mais um posicionamento visual, né. Então, por exemplo, eu falo muito para as minhas clientes do ramo da saúde, que a forma com que você se apresenta, principalmente para a primeira cliente que aparece no seu consultório, né, a primeira vez, ela conta muito. Então imagina, você chegando, por exemplo, numa barbearia, o rapaz vir te atender de short, de chinelo, com uma Putz, regata, não dá. entendeu? E aí você chegar um outro rapaz numa outra barbearia de roupa social, um sapato mais arrumado, cabelo arrumado, então é um posicionamento visual. Por mais que você não tenha trocado uma palavra com aquela pessoa, ela já disse tudo, entendeu? Então esse posicionamento ele é muito importante na internet. Só que claro, você tem que entender, né, acompanhar os conteúdos da pessoa, porque às vezes só o visual não é o bastante, né? Não Exatamente. basta para trazer uma credibilidade, enfim. Mas você conversar com a pessoa e entender o que que ela faz, faz toda a diferença. Eu acredito muito nisso, né? Porque assim, eu sou um pouco mais das antigas. Eu acredito que esse posicionamento falado hoje não é nada além do marketing pessoal. Sim, Então, assim, você tem uma boa apresentação.
E eu acho que mais importante do que simplesmente você ter uma boa apresentação é você ter uma boa continuidade de apresentação. Não adianta você ter uma boa foto no seu perfil, mas o cliente mandar mensagem e tu só responder no outro dia. Tá É certo ou tá verdade, errado? é verdade. Adianta tu fazer tráfego pago para alguém, organizar o Instagram, deixar tudo bonitinho e ele não responder as pessoas? E eu já demiti muito cliente por isso, viu? Já Porque demiti cliente. muito cliente, porque a gente faz um trabalho gigantesco, e aí quando o lead chega, o cliente às vezes, mesmo depois da nossa consultoria de vendas, né, que eu ofereço na agência, então além de todo o serviço, a gente ensina como você atender o cliente, como você captar, como você encantar ele, e aí a partir disso o cliente vai tocando. Mas tem muito cliente que não teve jeito, a gente não conseguiu manter, porque fazia um trabalho excepcional e o cliente não tinha resultado. E quando a gente ia, né, todo o funil, entendeu por que que não teve resultado, era o atendimento. Então é bem complicado. Eu te entendo, porque eu também já trabalhei nessa parte, eu nunca entregava o serviço sem antes fazer um cursinho de venda e atendimento de forma, Sim, né, atender as pessoas pelo online, né? Ah, vamos atender dessa maneira. Usa esses emojis, a pessoa não tá te vendo, ela não vê sua reação, então não manda um não com um sorriso. Então, poxa, que pena, isso a gente não faz. E não só um simplesmente não, isso dá sim. um diferencial no atendimento. E eu te entendo, porque tinha cliente fazendo um tráfego pago para o cliente, de energia solar, quando começou a estourar o negócio. O cliente, poxa, não tá fechando, não tá fechando. Eu falei, cara, tá entrando mais de 11 conversas no WhatsApp, no Messenger, Facebook, não era tão forte no Instagram ainda, né? Pra tu ver, tanto que é das Aham. antigas. E, poxa, não chega, tá chegando mensagem, mas não fecha, não fecha, não fecha. Eu fui ver o atendimento dele, né? Entrei lá, tal, entrei no Messenger, uma pessoa mandava oi, eles respondiam oi. Não Simplesmente, tinha uma oi. conversa, né. Não tinha, tipo assim, oi. E aí tu, pô, o que que o cliente vai perguntar, né? Tudo bem? Aí tu vai responder o quê? Tudo bem, e você? Acabou, pronto. Teve um cliente meu que ele respondia, ele mandava: "Oi, muito obrigado pelo contato". E aí a pessoa não respondia mais, porque Parece entendia que que era uma encerrou, né? despedida, né. Então, obrigada pelo contato. Aí teve um que até falou: "Não, de nada", e sumiu, nunca mais voltou. E aí é muito difícil, né, fazer essa reativação desses leads depois de um tempo. Então o contato inicial ali, ele é super importante. Áudio também eu falo que eu abomino no atendimento, porque às vezes a pessoa tá ali em horário comercial trabalhando, ou tá num horário Não ali dá de pra lanche, ouvir. não tem como. Então ela manda uma mensagem, ela espera uma resposta, o áudio ela não consegue ouvir na hora, depois de horas ela já esqueceu. É. Então não tem como. Tem aquela questão dos 10 minutos da emoção, É, né? Tá ali exatamente. emocionado, passou, não preciso Tem que daquilo, né? ser na hora. Isso é verdade. Essa parte de atendimento eu acho ela fundamental, porque assim, se você não percebeu, a gente está construindo aqui um passo a passo, tá, gente? A gente falou de posicionamento, né? De como se posicionar, então a Sim. primeira atração, depois a continuidade. Então, assim, essa parte do atendimento, eu acho que ela é o que fecha a venda. Eu não sei na sua opinião, não sei na opinião de quem está assistindo, mas eu acho que o atendimento ele é responsável por fechar ou perder a venda. Exato. O que que você fala um pouco mais sobre atendimento? Dá uma dica bem legal, pessoal. Pode olhar na câmera, falar diretamente para eles. Eu sempre digo que você tem que receber a pessoa como você gostaria de ser recebido, né? Então, principalmente ser simpático, falar um pouco do seu trabalho, mostrar um pouco. Também tem uma coisa que é muito legal, que é os upsells, né? Que a gente fala no marketing, que é você sempre oferecer uma coisa a mais. Então, por exemplo, tem um salão de cabelo que é um cliente meu, e aí eles fazem unha, eles fazem cílios lá, e ninguém sabe porque eles não divulgam isso na rede social. Porque é parceria com outros profissionais e eles acabam ganhando comissão em cima. Então eu falo: "Olha, quando você for fechar uma hidratação, um corte, enfim, oferece os outros serviços, porque isso aumenta muito o ticket médio da empresa". Então, principalmente dos clientes, o faturamento, isso dá uma mudança, assim, gigantesca no faturamento no final do mês. Realmente, isso faz todo sentido. A gente está com um tempo livre agora para você poder falar alguma coisa do seu coração, alguma dica para você realmente espanar aqui, falar, não, eu quero assim, eu senti a vontade de falar isso, eu acho que preciso falar isso,
Fica à vontade. Tem uma dica de criação de conteúdo que eu sempre falo para os meus clientes que ajuda muito. Às vezes a gente quer gravar story todo dia, a gente quer se conectar com a nossa audiência, mas a gente não tem muito tempo. Então, gravar esses stories em um dia, separar um domingo, um sábado, enfim, que você está mais tranquilo, gravar os stories da semana com os direcionamentos ali, a roteirização que a gente entrega também no nosso pacote, e pegar, trocar as roupas, gravar um story, troca de novo, grava outro e depois você vai lá e agenda esses stories no gerenciador, né, o gerenciador ele é grátis, então é o Meta Business ali, você entra até no Instagram hoje em dia, Reels, Post, você consegue agendar, mas os stories eles são essenciais. Então para não esquecer de postar os stories, grava no dia, agenda e você vai ter conteúdo para a semana inteira. Tem conteúdo para a semana inteira. Os stories, a gente fala com quem? Vamos lá, para dar uma especificada, Aham, primeiro explica quais são os tipos, vamos falar de funil, né? A gente tem topo do funil, meio do funil, final do funil. Vamos só usar três mesmo para não ficar muito grande, porque aham. senão a gente ficava horas aqui conversando. Mas vamos lá, esses três, de topo, meio e fim. No stories, a gente fala com topo, fala com meio, fala com fim. Então, nos stories geralmente você fala com todo mundo, né? Porque as pessoas estão entrando o tempo inteiro ali na tua rede social. Seja por um post que você postou e a pessoa que já te conhece, já tem consciência sobre o seu trabalho, entra no seu perfil, seja por aparecer ali em cima nos stories mesmo do Instagram, ou por indicação, ou por sugestão. Tráfego Então, pago. tráfego pago, exato. Então, você tem que sempre mostrar os seus serviços, mostrar um pouco de quem você é. Os destaques é uma coisa muito importante também que é você ter tudo lá, né, descritivo do que você faz, do horário que você atende, de qual que é o seu telefone, de principalmente fotos e vídeos do seu espaço, que isso muda tudo. E, enfim, você fala com todo mundo, por isso que você precisa ter story todos os dias, né. É, realmente, quando eu vou procurar um serviço que entra pelo Instagram, eu ainda uso o Google, eu sou das antigas, eu vou direto no Google, mas eu vi em pesquisas que todo mundo está começando a pesquisar no Instagram diretamente já, né? Sim. Tanto é que eles estão otimizando as buscas, essas coisas. Mas eu entro lá no Google, aí aparece o Instagram, por exemplo, uma lavação de carro e em casa. Eu vou primeiro ver quem que eles já lavaram, eu vou ver o resultado, eu vou ver como é que tá. Aí tem que ter essas informações, se não tiver, a gente nem Hoje manda em dia, mensagem, né? até TikTok, né. O É, TikTok ele tá, assim, num hype gigantesco. Então tá você em quer um alta. trabalho, um serviço, quer conhecer algum lugar, você sempre pesquisa no TikTok, aí você vai para as outras redes sociais. Então até a pessoa que faz tráfego no Google, hoje em dia, ela precisa ter a rede social, porque o Google ele é pesquisa intencional, né. Sim. Então, eu quero uma escola técnica de enfermagem, que inclusive eu tenho um cliente desse nicho. Eles pesquisam no Google, vai muita gente para o site e a partir do site vai para a rede social. Então conhece os conteúdos da escola, conhece tudo e depois disso entra em contato. Então é um funil, assim, eu falo que grande, né, porque você precisa hoje em dia mostrar credibilidade, mostrar resultado, mostrar serviço, mostrar feedback, e aí a partir de tudo isso você vai construindo ali o seu reconhecimento de marca. É, você acabou de matar a outra pergunta. Falar qual é a importância da rede social para pessoas tipo como eu que pesquisa no Google. Aham. Matou a pau porque realmente a gente vai fazer uma busca e assim, eu sempre falo, Instagram, Facebook, TikTok é uma vitrine. Sim, Eles não exato. passam de uma vitrine. Então você tem que mostrar o seu serviço. E assim, eu vi um cara muito top falando que as pessoas não compram de quem não bota a cara. O que que você me fala sobre isso? Isso é verdade, por isso que tem que aparecer. Tem que gravar vídeo, mesmo assim, se não eu tenho uma cliente em São Paulo que ela não gosta de aparecer, né. E aí, geralmente, quando eu vou lá, eu vou umas 2 3 vezes, né, a cada mês ali, e aí eu coloco a camiseta da escola e eu gravo. Então é um CFC, né, é uma escola, enfim, e aí é loucura, assim, se você não aparece, você não cria conexão. E a conexão é essa, né, você mostrar quem você é, mostrar como você atende, mostrar o que você faz é principalmente o primordial. É, a gente fala até com o Bruno, gosta de falar muito, que ele aprendeu isso e me ensinou e eu pus isso em prática também. Se você não aparece, o seu concorrente aparece. Isso é verdade. É simples e direto. Mas beleza, se eu quiser contratar seu serviço, se eu quiser te achar, como que eu faço para te achar? Pode olhar para a câmera, mandar teu arroba, Hoje falar. no Instagram é Isa com Z do marketing, tudo junto. Isa do marketing escrito. E aí consegue achar meu Instagram. O Instagram é novo, porque o meu outro caiu, infelizmente. Mas tô começando a postar bastante conteúdo e sempre tô ativa ali na rede social. Então, se precisar falar comigo, se precisar de captação de vídeo, de roteirização, de story, direcionamento, post, tráfego pago, enfim,
tudo, até automatização de atendimento com inteligência artificial a gente faz. Aí entra em contato comigo lá no Instagram. Mas se precisar de podcast, já sabe quem procurar, né? É isso Acho que aí. vai sair parceria, mas eu não vou falar muita coisa não, vamos deixar rolar. Mas beleza, Isa, foi um prazer te receber aqui. Ah, eu Eu acho adorei vir aqui que, por mais também. que tenha sido uma conversa rápida e Sim. curta, eu acho que foi bem objetiva. É aquele tipo de conversa que eu gosto de ver, que não tem enrolação. É isso, é aquilo, pronto, acabou. Mas é isso, você de casa, quer aparecer, ou tá no trabalho também, né? Eu tô apresentando televisão agora. Mas se você quer aparecer no podcast, quer ter essa oportunidade, não dá bobeira. Entre em contato aí que a gente está à sua disposição. Muito obrigado. Obrigada. É isso aí.